Opa, Marcelo Bueno, aqui do Zéfiros Tarô, vídeo 2, respondendo as perguntas que foram encaminhadas lá no Facebook e no Instagram. Eu vou pegar também duas perguntas. Tá começando a chover, sacanagem, né? Mas vou ficar aqui até o final. Vamos pegar duas perguntas juntas, que elas têm mais ou menos o mesmo teor, né? Uma delas é exatamente o que o tarô, o que não é possível ver, o que não é possível falar através do tarô, né? E eu não sei, né? A pergunta foi breve, mas eu imagino que a pessoa que formulou estivesse pensando se é possível que o tarô não seja capaz de responder alguma coisa. Eu não sei se isso aí seria uma restrição do oráculo ou uma restrição do oraculista. E eu tenho cá minhas regras, né, das coisas que eu não respondo, né? Então, sei lá, se a pessoa se a questão é se é possível vislumbrar coisas que, sei lá, se o tarô vai até um determinado ponto e daquele ponto ele não passa, eu não sei. Eu acho que tudo é possível, tudo é passível de interpretação, né? Então, dependendo da complexidade da pergunta, talvez você não consiga um detalhamento, né? Mas você acha que vai namorar, vai chegar ali perto, alguma coisa meio nesse sentido. Eu não sei se tem um tabu, essa aqui é a questão, né? Eu não sei se tem um tabu de alguma coisa que o tarô não responda, mas tem as regras de cada um, né? Então, por exemplo, eu não respondo perguntas que digam respeito a terceiros, né? Então, sei lá, eu jogo pra você e você pode perguntar qualquer coisa a seu respeito. Se você tem um relacionamento, você pode me perguntar sobre como é que está o seu relacionamento, o quanto essa pessoa está ou não envolvida no seu relacionamento, mas eu não vou sair fuçando a vida dessa pessoa para qualquer outro motivo seu de curiosidade, insegurança, ou seja lá o que for. Às vezes mães perguntam para mim sobre questões associadas aos filhos e eu sou muito restrito naquilo que eu respondo a respeito, né? Então, sei lá, o filho ainda mora em casa ou qualquer coisa desse sentido e está preocupado porque, sei lá, terminou faculdade e está querendo saber se o filho vai ter emprego, né? Tá preocupado com isso. Eu acho ok perguntar sobre essa questão, né? E dar um certo vislumbre aqui para poder ver o que pode orientar e tudo mais. Mas assim, de leve, né? Porque conforme for, manda esse filho vir falar comigo. E se eu perceber que a pessoa está perguntando só para um conhecimento dela, né, que ela nem vai repassar só para poder depois meio que ter um ágio na manga ou qualquer coisa assim, eu também não respondo e sou sempre muito educado, né? Olha, não vou responder. Tem gente até que vai ler, vai assistir esse vídeo e vai saber que, porque isso já aconteceu com ela, é uma pessoa queridíssima, né? E assim, isso acontece muito, né? Eu tenho uma cliente uma vez, aliás, só uma vez, talvez por causa disso, que ela disse que tem uma sobrinha que ela tem como filha e queria saber de mim se a sobrinha era lésbica ou não. Eu falei, cara, pergunta pra ela, não vou, imagina, sabe, invadir lá a sexualidade da menina, né? Porque a gente tá com problema de relação, então, sabe, eu jogo pra ver a relação de vocês, mas pra saber com quem ela sai, o que ela gosta, isso você pergunta pra ela, se ela quiser, ela te responde, né? Então, assim, já dá até pra ter uma noção básica de por que essa relação também não tá lá muito bem, né? Se você tem uma tia dessa, mas enfim, eu acho que é por aí, né? Então, às vezes as pessoas perguntam sobre saúde, né? Eu tô preocupado porque o meu pai tá doente, a minha mãe tá doente, ou eu tô doente, né? O que pode ser dito? Eu acho que por critério o tarô responde aquilo que a pessoa precisa ouvir, né? Mas eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela já veio perguntar se do tempo dela de vida, porque uma outra pessoa, acho que foi uma astróloga, né, falou que ela não ia passar de um determinado período. Isso é loucura e responsabilidade da parte do oraculista, seja ele, sabe, seja ele mexendo com carta, com búzio, lendo mapa. Isso é mau caratismo mesmo, né? Qual o tipo de serventia essa informação traz, né? Mas acontece, né? Recentemente uma pessoa está com a mãe doente e queria saber como é que essa situação ia se desenrolar.
E era meio em cima do óbvio, né? E as cartas, e essa pessoa inclusive sabe tarô também, né? Então assim, as cartas deram mais ou menos o que estava acontecendo, né? Não fazia sentido aquela pessoa continuar viva na condição que ela estava, né? Então em algum momento ela ia partir, e até falou que ela estava, se ela não tinha ido ainda é porque ela tinha alguns apegos, né? Ela tinha algumas preocupações ainda com, tipo, se eu vou e como é que vai ficar essa minha família, né? Quer dizer, isso precisaria ser conversado com ela, né? No sentido de, cara, não fica sofrendo não, mas mas assim, essa coisa do tarólogo achar que ele é o rei da cocada, que ele tem todas as respostas, que o mundo se curva diante dele, vai se tratar, né? Porque isso não é bacana. Até uma coisa interessante, né? Porque foi tema do outro vídeo, né? Sobre como formular perguntas. Eu acho que a gente tem que ter muito em mente por que a gente faz uma pergunta, né? E a pergunta não pode se restringir. Tudo bem que o cliente, ele às vezes não sabe de nada, ele está lá numa ansiedade, está numa sofrência e pede a nossa ajuda. Problema zero com relação a isso. Mas a gente que manipula o oráculo, a gente precisa ter muito em mente assim, por que você está fazendo essa tirada, né? Porque não é só uma questão de sim ou não, né? Se o meu namorado está me traindo, ou se eu vou conseguir tal emprego, ou que sabe, sim ou não joga uma moeda para cima. Você tira a carta do tarô para você entender qual é o contexto, né? E entender o contexto não tem só a ver com o que está acontecendo fora, mas o que se passa dentro de você, que faz com que você esteja vivenciando essa situação. Por que o casamento está ruim? Por que o trabalho está ruim? Por que o dinheiro está faltando? Porque, seja lá qual for o assunto, né? Seja qual for o tema, eu vivo falando isso, né? Assim, as mudanças são sempre de dentro para fora. Obviamente a gente vive a gente tem uma experiência de condições que são interdependentes, né? Então nada está desassociado, né? Então não adianta nada a vida eu estar super feliz, super contente, super satisfeito se eu estou vivendo um caos social ou qualquer coisa nesse sentido. Mas ainda assim, né? Tem um trabalho. A gente, na maioria das vezes, ninguém vai estar vivendo super feliz da vida e só o problema está lá fora, né? Geralmente é o contrário. Então assim, olha para dentro, se observa, reserva tempo para o autoconhecimento, se cuida, né? Tenta se desvincular de relações de dependência. A gente estabelece relações de dependência com namorada, com marido, com trabalho, com filho, com posses, né? A vida é outra coisa, né? E o que a gente precisa aprender é viver de verdade, né? Não é só estar aqui no Grajaú, né? Precisa realmente ter uma experiência que seja plena, né? Então é mais ou menos por aí. A segunda pergunta que eu falei que era mais específica, eu vou trazer isso como nota de curiosidade, um pouquinho dentro dessa história do entender por que você está fazendo a pergunta. Alguém quis saber de mim se eu, através das cartas, eu poderia dizer se ela vai casar ou não. Isso para mim é uma pergunta mega aberta, né? Porque, sei lá, de repente essa pessoa tem um relacionamento e quer saber se esse relacionamento vai dar em casamento. Aí tudo bem, a gente tem uma questão objetiva e mesmo assim a gente precisa saber assim, tá, mas eu tô com uma namorada há 3 anos. Será que a gente está se encaminhando para um casamento? Ou será que... Geralmente a mulher vai fazer essa pergunta de mim, né? Alguma coisa assim nesse sentido, mas... sei lá, será que a pessoa quer casar ou quer só ficar comigo? Quer só namorar? Quer só morar junto, mas descompromissadamente, né? Então, é um pouco por aí. Mas aí eu tô lidando com um fato concreto, né? Eu já tenho um relacionamento e a chuva tá apertando, eu vou ficar encharcado aqui. Mas vamos ficar até o fim só de raiva agora, né? Eu quero saber se esse relacionamento vai dar certo. Aí é uma questão, né? Se essa pessoa vai chegar ao ponto da gente se casar. Perfeito. Pode ser, se eu for ser enrolado, enrolada, né? Então, ou por aí. E aí existe, no caso dessa pessoa em especial, porque assim, ela não tem ninguém, já está um tempão sozinha. E aí quer saber se ela vai aparecer um namorado, né? Se vai aparecer nem um namorado, né? Ela quer saber se vai aparecer alguém para casar. E aí eu conversei com essa pessoa, né? Falei assim, olha, essa conversa realmente aconteceu, né? Não foi parte dessas perguntas que eu pedi, não. A gente precisa entender por que está acontecendo, né? Por que não aparece alguém? Será que
é uma puta falta de sorte? Será que é você que cria impedimentos? É você que não está aberta para vivenciar um relacionamento? Será que você tem graus de exigência com relação ao outro que não permite... Eu acho que caiu uma água na lente aqui. Opa, voltamos, né? E, enfim, e aí a pessoa desmarcou a consulta porque o que ela queria mesmo era saber se ela ia casar ou não. Toda a parte filosófica da coisa, ela ignorou por completo. Eu respeito isso, mas seja namoro, seja casamento, seja... Vou me repetir, mas eu acho importante frisar sempre essas coisas, né? Seja qual for o tema, não se trata se vai acontecer ou se não vai acontecer, mas por que está acontecendo, como eu saio dessa situação, como eu corrijo isso, né? O que eu preciso olhar, que de repente é o que me causa aí um desvio, alguma coisa nesse sentido. Então, mais ou menos por aí. Acho que eu respondi mais 2 perguntas. Se não tiver bom, me fala que eu tento lapidar. Estou lembrando aqui que deixei a janela de casa aberta, então é melhor correr para ver isso. Tá legal? Daqui a pouco tem um vídeo 3 aí com mais respostas. Um abraço, tchau.